Agora vamos falar de comportamento, vamos falar de saúde mental, vamos falar de psiquiatria com o psiquiatra Dr. Paulo Gracioli, que já está conectado conosco, também apreciando essas dicas aí da Natália Molina. Um privilégio para o Dr. Paulo sempre entrar com a sua participação depois dessas dicas da Natália, né, Dr. Paulo? Mais uma vez, muito bem-vindo. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os nossos participantes aí e quem está assistindo a gente pelas plataformas aí. E realmente, Roberto, o assunto vinha muito gostoso de ouvir e também de saborear, né, Roberto? Sem dúvida nenhuma. E Bom, como ela falou, sim, prossiga. eu não sabia que o risoto, às vezes eu abro um vinho, como eu não costumo beber muito, eu abro um vinho branco para fazer um risoto, eu fecho com aquela tampa de alumínio, né? E eu acredito que depois de uma semana, duas, eu volto a usar no outro risoto, mas eu não sabia que perdia assim a qualidade, né, Roberto? Imagina, mas também o que eu vou fazer, Roberto? Eu vou jogar fora o vinho, se eu não bebo tanto, né, Roberto? Tá certo, tá Tem certo. que fazer um jeitinho aí. Saiu o risoto então meio a brasileira, não é tanto italiano. Tá certo. Bom, o senhor Olha, traz Roberto, hoje, o que você tem falado? o senhor traz hoje um assunto complexo que eu há muito tempo não via uma abordagem sobre transtorno afetivo bipolar. O que é isso, hein, doutor Paulo? Então, Roberto, você vê que está em moda, né? Direita, esquerda, né? Você vê na política dois pontos, essa bipolaridade que está existindo, né? Dentro da gente também existe, né? Essa história de bipolaridade na parte afetiva, né? Então, o transtorno afetivo bipolar, ele é assim, de um lado ele é euforia, muita alegria, a pessoa faz assim coisas muito excêntricas às vezes nesse estado de euforia e de repente entra no estado de depressão, de profunda tristeza, né? E é uma história que a gente tem que às vezes demora até 13 anos para dar um diagnóstico correto de bipolaridade, visto que a pessoa vai tendo crises de depressão e vai se tratando. Depois, geralmente, tem que passar por 3 psiquiatras, Roberto. É interessante isso, né? O terceiro psiquiatra que vai, depois dessa experiência toda dos outros dois, que viram que a evolução não foi satisfatória, aí ele pensa, né, que pode ser um transtorno bipolar. Ou só depressivo, mas unipolar, e o tratamento aí muda um pouco dos antidepressivos, né? E temos que entrar com outros medicamentos quando é nessa parte do transtorno. Isso, nesses casos de demorar 13 anos até, quando é muito complicado. Agora, geralmente, eu abro a porta da sala de espera, eu vejo o cliente, só de perceber, eu já vejo que tem alguma coisa estranha, tipo assim, muita euforia. Ele se levanta, vem falar comigo, ele não me conhece, ele vem querer me abraçar, ele vem assim cantando, ele vem contando piada, ele está falando de maneira muito acelerada. Então, nesses casos, você já pega a pessoa com euforia, quer dizer, essa extremo da alegria. Aí a gente já percebe que é um transtorno afetivo, assim, já dá uma noção de onde a gente vai entrevistar e colher mais informações. Quando é só depressivo, o estado depressivo, você precisa acompanhar a pessoa realmente para ver se ela vai ter momentos de euforia durante o tratamento. Isso comete, assim, por exemplo, Roberto, a partir dos 10, 15 anos de idade, pode ter esses sintomas de bipolaridade. E não tem uma causa, assim, por que aparece, né? Assim que a gente pode perceber, às vezes, a gente entra com um antidepressivo, tipo assim, uma sertralina, fluoxetina, esses remédios que a gente conhece. E a pessoa está muito deprimida, então a gente tem o risco, às vezes, de que esse medicamento a gente fala virada maníaca, uma virada de euforia. Então a pessoa no segundo ou terceiro dia que está tomando o remédio, deixa aquele estado depressivo e passa a ficar cantando, alegre, como se nada tivesse acontecido. Seria uma forma assim que a gente percebe a causa de medicamentos que provocou esse estado de euforia. Então aí a pessoa às vezes estava assim, aguardando a parte química cerebral, um medicamento que estimulasse, e aí apareceu os sintomas de euforia. Nessa parte de euforia também, a gente percebe que a pessoa
passa a fazer compras, muitas compras, gasta exageradamente, sem poder, estoura um cartão, outro cartão, e vai assim fazendo compras desnecessárias, né? Por exemplo, eu tive uma cliente aqui de muitos anos atrás, Roberto, que ela morava em São Paulo. Ela, quando na fase de euforia, ela comprava materiais de construção, por exemplo, tijolos, portas, janelas. Então, chegava na casa dela aquele monte aquela quantidade enorme de produtos de construção, e que depois ela tinha que fazer uma carta para que ela levasse na firma que vendeu para devolver os produtos, né? Então, às vezes a pessoa vai comprar 2, 3 televisores, compra 2, 3 carros, né? Sem ter condições de comprar. Então, essa fase de euforia, a pessoa pega o carro, ela vai em alta velocidade, pode até entrar contramão na pista, porque tem um poder incrível, né? Quer dizer, tudo eu posso e não tem limites, né? E pode se autoflagelar também e até cometer suicídio. Então a gente tem que tomar cuidado nessa fase de euforia, porque às vezes o suicídio não é tanto porque a pessoa quer suicidar, é pelos riscos que ela corre, fazendo essas situações de atitudes de alto risco, né? Como correr em alta velocidade, usar drogas, outras coisas, brigar, desafiar trânsito na rua. Então, a gente vê que é uma situação perigosa. Agora, eu queria lembrar que, às vezes, o cliente fala assim, eu sou bipolar. Ele chega e fala, eu sou bipolar. Eu pergunto, o que é bipolar? A pessoa fala que está triste e, de repente, está com raiva, está agressivo. Então, a agressividade não é bipolaridade. A agressividade é a agressividade. É um comportamento. E a parte de emoções seria, então, tristeza e ânsia e euforia. Quer dizer, não é o humor que está comprometido, não a raiva, né? É o humor, alegria e tristeza. Então, às vezes a pessoa acha que porque está com raiva, está triste, é bipolar. Não é longe disso, ainda bem que é longe disso. E existe tratamento também, Roberto, para essas crises, né? Eu não vou entrar mais em detalhes, assim, porque tem várias maneiras de ver o que é bipolar, vários tipos, né? E a gente tem medicamentos que a pessoa vai tomar a vida toda. Não são mais os antidepressivos, são os estabilizadores do humor, que a gente usa medicamentos que fazem com que a pessoa se estabilize, né? Então, essa parte é muito importante. E às vezes, a pessoa tem que ser internada também, porque não consegue segurar, ela não aceita tomar medicamentos, porque aquele estado de se sentir poderosa, se sentir perfeito, que pode fazer tudo o que quer, a pessoa não vai aceitar o medicamento, porque ele está num estado maravilhoso de vida, uma felicidade incomensurável, né? Então, até quando você começa a tratar a pessoa, que ele vai voltando ao estado já de menos acelerado o pensamento, tem pessoas que não aceitam, porque querem continuar naquele estado de euforia, porque pode tudo, né? A pessoa se sente poderosa. Então, o tratamento às vezes é complicado, precisa de apoio dos familiares e algumas vezes internação mesmo, para no hospital ter condições de medicar para passar essa fase de euforia. E em alguns casos também a pessoa pode ter sintomas psicóticos, por exemplo, falar com Deus, no sentido de estar ouvindo Deus mandar fazer mensagem, que precisa tomar conta do mundo, sair por aí pregando, e as próprias pessoas, os familiares percebem que não é uma atitude saudável. Então, também tem essa situação aí que temos como que cuidar, e terapia também ajuda bastante para a pessoa compreender o que é o processo do transtorno afetivo bipolar. Aí, Roberto. Não, perfeito, doutor Paulo. Uma última pergunta, só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, sempre gostoso, sempre elucidativo. Uma pessoa que tenha esse transtorno pode ser motivada, por exemplo, com uma palavra mal colocada, alguém que diga, ou faça um elogio, faça uma crítica. Isso tem a capacidade de alterar o humor dessa pessoa? Travou. Tava bom demais, né? Hoje perfeita a participação aqui do doutor, da internet, não do doutor Paulo, sempre perfeita, como sempre, né? Mas a internet nos ajudou bastante, agora no finalzinho travou a internet do doutor Paulo. Falando sobre
afetividade, sobre bipolaridade, tirando todas as nossas dúvidas, ou muitas delas aqui no nosso Farol de Limeira. Já temos a conexão novamente, doutor Roberto. Paulo? Então, só para a gente concluir. Roberto, seguinte, a gente não sabe muito bem, Roberto, mas, por exemplo, diante de uma situação de estresse, de profunda depressão, é como se fosse uma defesa, né? Eu entro em euforia. Eu saio da tristeza e entro para a euforia. E às vezes acontece também, tipo assim, a gente não sabe dizer se no período de mudança de clima, sabe? Mudança de clima, de inverno para verão. Às vezes também aparecem os casos, agora, atualmente, por exemplo, já uma certa, talvez 1 mês, 2, que eu não recebo nenhum paciente assim, Roberto. Então, parece que é uma coisa assim de estação climática, né? Existe essa possibilidade. E sim, Roberto, no estado de muito estresse, ou tristeza, ou de ansiedade, pode detonar isso aí. Por isso que a pessoa que tem um transtorno vai tomar o remédio sempre para impedir que essas circunstâncias da vida possam desencadear novos episódios ou de euforia ou de depressão. Perfeito. Legal, doutor Paulo. Agora, muito obrigado. Roberto, você tem mais um tempinho? Sim, mais um minutinho. Olha, por exemplo, às vezes uma pessoa que usa droga, por exemplo, geralmente usa um álcool para poder estimular aquela euforia que ele gosta do álcool. Aí ele não suporta tanto tempo essa euforia, ele usa uma maconha para voltar a relaxar. Quer dizer que tem certas pessoas que fazem essa bipolaridade com a droga, estimulando e deprimindo. Entende? Então a pessoa não suporta tanta euforia e deprime com outra droga. Isso não quer dizer que a pessoa é bipolar, mas no caso, no tratamento assim, a gente pode usar um estabilizador do humor também para evitar que a pessoa precise usar tanto o álcool como a maconha. Então isso acontece também aí, Roberto. Olha, muitas surpresas nessa área, doutor Paulo, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, doutor Paulo, muito obrigado aí pela contribuição. Aliás, a entrevista do doutor Paulo, o depoimento dele, estará na plataforma www.faroldelimeira.com.br. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima sequência de semana para o senhor. Obrigado. E essa semana, Roberto, as previsões são de muita chuva, né? As semanas passadas nós falamos de chuva, mas não vieram. Parece que essa semana começa amanhã, né? Então vamos torcer para esfriar um pouquinho, tomar um vinho, uma boa alimentação saudável e alegrias e uma saúde mental para todos nós, que é maravilhoso estar feliz, tá? Um abraço para todos nós aí. Valeu. E faça o seu risoto direito aí, doutor Paulo. É isso aí. Obrigado.